mais um estudo sobre os fluidos. Hoje é o nosso 5º módulo. Olha, estamos avançando bastante no nosso estudo para aplicarmos na prática. Nenhum estudo cumpre a sua finalidade se ele não for colocado em prática. Precisamos associar a teoria com a prática e analisar aquilo que corresponde, aquilo que podemos enriquecer, aquilo que podemos abandonar. É um processo evolutivo, é um processo em busca do conhecimento como um todo, tá bom? Então vamos ao estudo do nosso 5º módulo dos fluidos, novamente baseado na Gênese, capítulo 14. Leiam esse capítulo, estudem esse capítulo. O tema hoje é qualidade dos fluidos. Podemos perguntar qual a importância da ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais quando relacionado aos encarnados? Qual é a importância da ação dos espíritos quando está relacionado aos encarnados? Nós aprendemos que os fluidos espirituais são matéria e são veículo do pensamento. E o pensamento pode modificar as propriedades desses fluidos espirituais. Assim sendo, nós podemos concluir que os fluidos, olhem como é interessante, podem estar impregnados das qualidades boas ou das más vibrações dos pensamentos, que os fazem vibrar, modificando esses fluidos pela pureza ou impureza dos nossos sentimentos, dos nossos mais profundos sentimentos. E o que os maus pensamentos fazem com os fluidos espirituais? O que é que eles fazem? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas, que é uma putrefação, podem corromper o ar que nós respiramos. Quando vamos em um local onde existem miasmas, cheiros horríveis de decomposição, contaminam o ar. Como são os fluidos que envolvem os espíritos maus? Ou que eles estão projetando? Como são esses fluidos? São bons? São maus? Podemos dizer que são fluidos viciados, cheios de questões, cheios de vibrações que são extremamente prejudicial a nós. Os fluidos que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição moral e ética desses espíritos. Aí nós temos um problema muito interessante. Não podemos comparar todos os espíritos e sim avaliá-los de acordo com os fluidos que eles emanam, que eles trazem consigo ou projetam de si. Quantos fluidos existem? Nós podemos enumerar ou classificar esses fluidos? Podemos dizer quantos eles são? Claro que não. É impossível enumerar ou classificar os bons e os maus fluidos, por ser tão grande a variedade, a diversidade dos pensamentos de onde eles derivam. Essa é a grande dificuldade. Eles modificam de acordo com o pensamento. E os fluidos têm qualidades próprias? Os fluidos em si não possuem qualidades próprias. Eles são inertes. Eles são neutros, podemos dizer, mas eles adquirem as propriedades do meio onde são elaborados. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar se modifica pelas exalações e a água se modifica pelas camadas de terra que ela atravessa. Portanto, os fluidos, eles em si são inertes, eles vão sofrer a influência da projeção mental daqueles que estão trabalhando os seus sentimentos e modificando esses fluidos ao seu redor. Resumindo, eles vão se modificar de acordo com o meio. Se o meio é de espíritos bons, de espíritos elevados, esses fluidos são bons, são elevados. Se o meio é de espíritos ainda inferiores, espíritos perversos, espíritos ignorantes, esses fluidos vão refletir essas condições de perversidade, de ignorância. Quais são as qualidades dos fluidos? Elas são temporárias ou permanentes?
As qualidades dos fluidos são temporárias ou permanentes? As qualidades dos fluidos espirituais podem ser temporárias ou permanentes. Os fluidos temporários, aqueles que duram pouco, produzem efeitos temporários, e os fluidos permanentes produzem efeitos permanentes. Isso vai depender da necessidade a que ele está destinado. E como nós podemos designar os fluidos? Como podemos designá-los? Os fluidos espirituais podem ser designados pelas suas propriedades, pelos seus efeitos e pelos seus tipos originais. Mas, sob o ponto de vista moral, os fluidos podem ser um fluido de ódio, um fluido de inveja, um fluido de ciúmes, um fluido de orgulho, outro fluido de egoísmo, outro de violência, um outro de hipocrisia, pode ser fluidos de bondade, de benevolência, fluidos de amor, de caridade, fluidos de doçura, etc. Mas sob o aspecto físico, eles podem ser, por exemplo, um fluido excitante, pode ser um fluido calmante, outro fluido penetrante, outro adstringente, pode ser um fluido irritante, outro dulcificante, outro narcótico, outro suporífico, outro de propulsão e vai por aí afora. Portanto, o quadro dos fluidos seria, em resumo, todas as paixões, todas as virtudes, todos os vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que esses fluidos produzem. E como é que os encarnados podem viver a vida espiritual? Como é que nós, encarnados, podemos viver a vida espiritual? Todos nós, encarnados, vivemos uma parte da vida espiritual, tanto quanto uma parte da vida do corpo. Primeiramente, durante o sono e mesmo em vigília, quando estamos acordados. Nós, espíritos encarnados, conservamos com as qualidades que são próprias a cada um de nós o nosso perispírito, que não fica preso ao nosso corpo. O nosso perispírito não está dentro de nós, ele está ao nosso redor, mas ele vai se irradiar ao nosso derredor e envolver o nosso corpo em uma atmosfera fluídica. E essa união íntima do perispírito com o corpo é que vai desempenhar um papel importantíssimo no nosso organismo. Ao se expandir, o perispírito põe o encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e com os outros espíritos encarnados também expandidos. E qual é o mecanismo de ação nessa relação de encarnados para espíritos desencarnados? O pensamento do encarnado, já estudamos isso no 4º módulo, atua sobre os fluidos espirituais como o pensamento dos desencarnados. E o pensamento do encarnado pode ser transmitido de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal esse pensamento, pode sanear, limpar ou viciar os fluidos do ambiente em que o encarnado está. Então nós podemos, através do nosso pensamento, limpar o ambiente ou contaminar o ambiente. E quais são as consequências dessas emanações? Os fluidos espirituais vão se modificando pela projeção dos pensamentos do espírito encarnado ou desencarnado. Seu corpo perispirítico ou perispírito, que é parte constituinte do seu ser, recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, guardando as qualidades boas ou más. Vejam bem, direto e permanente. Por isso é importante controlar e vigiar os pensamentos. Como proceder para nós afastarmos os fluidos viciados pelos eflúvios? O que é eflúvio? É uma emanação imperceptível emanada de um fluido. Efluência que se desprende do corpo organizado. É um miasma, é um perfume. Como podemos fazer para sanear esses eflúvios dos maus espíritos? Pelo afastamento desses maus espíritos. O perispírito deles será sempre o mesmo, enquanto o espírito não se modificar
por si mesmo. Para que o perispírito dele possa se modificar, ele, espírito, tem que se modificar. E como é que o encarnado assimila os fluidos espirituais? Como é que ele recebe esses fluidos? O perispírito de nós encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais. E é isso que facilita a assimilação. Portanto, o nosso perispírito, como uma esponja, pode se encharcar do perispírito dos espíritos, como uma esponja se encharca de água. E como é a ação desses fluidos sobre os encarnados? Como é que esses fluidos espirituais agem sobre nós encarnados? Esses fluidos espirituais atuam sobre o perispírito do encarnado com uma ação tanto mais direta por sua expansão e sua irradiação. O perispírito do encarnado começa a se confundir com esses fluidos espirituais. À medida que se expande e à medida que se irradia, começa a haver uma fusão desses perispíritos. E como esses fluidos afetam o corpo físico, já que estão tão em contato, atuando sobre o perispírito do encarnado. Esses fluidos reagem sobre o corpo material, através do contato molecular. Se os eflúvios, as emanações dos fluidos espirituais são de boa natureza, o corpo tem uma impressão agradável e saudável. Mas se são maus, a impressão registrada é penosa, é sofrida. Por isso que vocês sentem uma leveza com o amigo e sentem esse algo pesado, sofrido, quando são espíritos inferiores ou em sofrimento. E o que é que acontece quando os eflúvios, as emanações dos fluidos espirituais que são maus, duram por muito tempo, envolvendo o encarnado? O que acontece com o encarnado quando ele está muito tempo mergulhado nessas emanações ruins? Se são permanentes, há muito tempo acontecendo, se são intensas, os eflúvios maus podem desencadear desordens físicas, causando enfermidades físicas e mentais. E como é o meio onde tem muitos maus espíritos, como é o ambiente, a atmosfera espiritual onde só tem maus espíritos? O local onde superabundam os maus espíritos são impregnados de fluidos ruins, que o encarnado vai absorvendo pelos poros do perispírito, como absorvemos pelos poros do nosso corpo os miasmas pestilenciais de um ambiente doente fisicamente. E como os espíritos podem afetar as reuniões dos encarnados? Como é que os espíritos podem atrapalhar, afetar as reuniões mediúnicas ou as reuniões de estudo? Uma reunião é um foco de irradiação de pensamentos, os mais diversos. É como um coral, em que cada um daqueles integrantes vai emitir uma nota, em forma de pensamento. Então, cada um de nós, na reunião mediúnica, estamos emitindo um pensamento. E temos uma multiplicidade de pensamentos, de correntes mentais e de eflúvios, de emanações fluídicas. E cada um dos presentes recebe pelo sentido espiritual a impressão desses pensamentos que estão ali acontecendo. Do mesmo modo que as emissões sonoras podem ser harmoniosas ou dissonantes, os pensamentos podem ser harmônicos ou discordantes. Numa reunião, podemos ter 3, 4 pessoas harmonizadas e 3, 4 desarmonizadas. Se o conjunto dos pensamentos na reunião é harmonioso, agradável será a impressão que nós vamos registrar. Se são discordantes, será muito penosa para nós a sensação, ficaremos com desconforto, queremos ir embora, estamos aborrecidos. Não é necessário que o pensamento seja exteriorizado por palavras, basta pensar que a irradiação existe sempre. Então não se engane, mesmo que vocês não falem, se vocês estão emitindo pensamentos desarmoniosos, está irradiando, não tem outro jeito. Por isso é importante ter o conhecimento e a responsabilidade do encontro mediúnico dos trabalhadores. Uma reunião, por exemplo, que é simpática, que é alegre, que é animada de bons pensamentos, nós teremos nessa reunião
como resultados, um sucesso muito bem alcançado. Saímos impregnados dessas emanações fluídicas espirituais que nos reconfortam. Mas basta alguns pensamentos maus ou de desequilíbrio e começa a surgir a ansiedade, o mal-estar, onde esses pensamentos malévolos provocam correntes enjoativas, nauseabundas, que vão nos desequilibrando, vão nos perturbando. Portanto, o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral do grupo para o sucesso ou o insucesso. Daí a importância de nós sermos alegres, de nós sermos fraternos, de nós sermos amigos. Para nós recuperarmos as perdas fluídicas espirituais, é importante a participação em reuniões homogêneas e reuniões simpáticas ao bem, ao bom propósito. Sim, são nessas reuniões onde nós recuperamos as perdas fluídicas que nós sofremos todos os dias pela irradiação do nosso pensamento, como nós recuperamos o corpo físico através dos alimentos. Quando nós estamos cansados, abatidos, através do alimento nós recompomos o corpo físico. O pensamento, ele causa uma perda real de fluidos espirituais? Causa sim. Ocasiona a perda de fluidos espirituais e de fluidos materiais dos dois. E o homem precisa se retemperar com os eflúvios que recebe do exterior. O homem retempera os fluidos materiais com a alimentação, mas os fluidos espirituais têm que ser com os amigos espirituais. Pensamentos bondosos vão atrair fluidos reparadores que vão atuar sobre o corpo físico, tanto quanto sobre o aspecto moral. Pensar no bem, meditar sobre o bem, nos concentrarmos no aprendizado e na divulgação do bem. E como é que nós vamos fugir da influência dos maus espíritos que pululam à nossa volta e por toda a parte sem serem vistos? É muito simples. Depende só da vontade de cada um de nós, que nós trazemos conosco mesmo. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. Os fluidos dessemelhantes se repelem. Existe incompatibilidade entre os fluidos bons e os maus fluidos. Sabendo isso, você sabe como se livrar dos maus fluidos. Necessário, então, opor um bom fluido a um mau fluido? Claro que sim. Quando ocorre a invasão de maus fluidos numa reunião, em um determinado lugar, é necessário opor com fluidos bons. Como cada um de nós tem no nosso próprio espírito uma fonte fluídica permanente, cada um de nós traz o remédio conosco mesmo, para nós nos curarmos e nos protegermos. A defesa, então, está no perispírito? Sim, o perispírito é uma couraça, e essa couraça deve ser dar a melhor têmpera possível, fortalecê-la cada vez mais. As qualidades do perispírito estão em relação íntima com as qualidades da alma. Melhorando a alma, corrigindo as suas imperfeições, os espíritos maus não são mais atraídos por aquele encarnado ou por aquele grupo. Mas, para nós estarmos completamente protegidos, basta purificar a fonte, a alma, com pensamentos, palavras e atitudes nobres? Claro, purificada a fonte com essas qualidades, as más influências são repelidas ao longo do tempo. Eles tentarão, mas não conseguirão. Os maus espíritos vão para onde existe o mal, que vão atraí-los. Quando nós eliminamos esse mal, eles se afastam. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada temos que temer da influência dos maus. Portanto, esse é o nosso quinto módulo, falando sobre essas relações do perispírito, como afastar maus fluidos com bons fluidos, como trabalhar com os pensamentos, quais são os tipos de fluidos, quais as emanações que nós podemos proporcionar, o que significa fortalecer o perispírito,
Está tudo nesse quinto módulo que vocês deverão ouvir e rever com bastante carinho, tá bom? Paz, queridos irmãos e irmãs, que a luz do nosso Mestre Jesus brilhe sempre em nossos corações, cada dia mais.